muito da parte de enfaixamento, porque a gente acha que, tipo assim, é só enfaixar e pronto, sabe? Só que tem todo o procedimento para enfaixar. Aí eu fiquei tipo assim, gente do céu, eu me enfaixei errado a minha vida toda. Não só ferida, né? Mas com qualquer outra coisa tem um jeito certo de enfaixar, né? Pode comprimir, Sim, não pode ter aí a compressão. eu achei super interessante atualizar tanto essa parte quanto a parte dos cuidados da ferida. E é igual ela mostrou e você também explicou para a gente, que cada ferida tem um procedimento diferente de ser realizado. Isso mesmo, E exatamente. algumas podem ser lavadas, outras já não podem ser esfregadas É e tudo isso, mais. isso, exatamente. Muito bom. Todos os cursos lá são, nossa, excelente, não deixa a desejar. Vai ter várias coisas aí também, depois eu mando para vocês. Já estou querendo mais curso. Você já imprimiu o seu certificado? Não, vou imprimir essa semana, professor. Eu virei e falei assim que ele vai para a parede do meu quarto. Oh, gente, que bonitinho. É tão bom, né? Eu gosto também. Sabe aquela palestra que você assistiu do emocional? A primeira que você assistiu? A outra? Do... Qual aquela mulher, moça sobre saúde mental? A primeira eu não vi não, professor. Eu vi Eu só só essa. comentei com você, né? Ah, tá. Não, porque Foi. ela vai dar Você uma... comentou que você tinha visto, aí você foi Ah, lá e tá. comentou. Oi. Alguém me Bom chama? dia. Bom dia. É porque ela vai dar um curso, uma live hoje à noite na rede social dela, a mesma palestrante que eu assisti. Bom Aí, dia. bom dia, Brenda. Aí eu ia te falar para você assistir. Porque a aula Bom dela... dia. Bom dia, Gi. Consegui abrir o trem aqui. Desculpa a gritaria, professor. Faz parte, né? Assim mesmo. Professora, é uma luta constante, nunca vi. Olha lá, o outro achando que é guerreiro. Vê se eu dou Meu conta. Deus, que trem mais lindo da face da Ai, terra. fala não, professor. Ai, que gracinha. Nossa, Deus, bonitinho demais. Pessoal da 75, a Rosário havia me situado, né, de como vocês estavam com a matéria. Acredito que vocês vão ver uma revisão aqui comigo, mas, né, como a gente tem bastante tempo aí para frente ainda pela matéria, vai ser bom para vocês, né, tudo. Tem muito slide meu anexado na plataforma, não sei se vocês já conseguiram ter acesso lá, acho que sim, né? Vocês viram o exercício que eu passei. Tem uma questão que o Gladson até falou comigo, eu sinalizei errado, vocês estão certos mesmo, tá? Na hora de eu sinalizar a resposta certa, o João também me mandou, até respondi para ele, Gladson, me perdoa, eu não consegui te responder a tempo da aula, mas você está certo, eu que sinalizei errado lá na questão, mas aqueles pontos que estão lá, não é aquele ponto todo, porque eu não consigo tirar os pontos. No final do semestre, para dividir as notas, eu vou somar todos os exercícios que eu dei e todo mundo que participou de todos os exercícios, aí eu distribuo, tipo, estou chutando aqui que eu não defini ainda, tá? 5 pontos para quem fez todos os exercícios que eu dei na plataforma, sabe? Então, quanto à questão da nota que apareceu lá, não fiquem preocupados, não, tá? Tem os vídeos, todas as minhas aulas são gravadas do início ao fim, tem todos os vídeos lá desde o primeiro dia também, quem tiver disponibilidade aí, alguma coisa, de dar uma revisão, alguma coisa assim, também tem lá. Saiu o calendário de vocês da prova de 20, né? Acho que foi quarta-feira, ou quinta, eu já tinha tido aula com vocês receberam? Achei bem próximo até, inclusive. Calendário, sim. Ei, João, tá joia? Tô joia. Dia 28/4, né? A minha prova com vocês é dia 28/4, na quarta-feira, dia 28. Então, nós temos uma, que é hoje, 2, que é dia 14, e 3, que é dia 21. Podem anotar aí, por gentileza, dia 21, porque no dia da prova a gente não se encontra, né? Vocês já estão formando aí, já estão acostumados. No dia 21, nós vamos fazer a revisão para a prova, e eu vou fazer a revisão em cima da prova, mesmo que eu já vou dar, tá? Pretendo no dia 21 já estar com a prova de 20 de vocês pronta e a gente fazer essa revisão em cima. Dia 21. Uma aula antes da prova de 20. Uma quarta-feira antes. Aí nós temos a aula de isso. A aula de hoje, deixa eu ver, dia 7. Temos a de hoje, temos mais uma e a revisão. Isso.
Dúvidas aí, pessoal? Quanto a isso? Não, né? Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Sobre as questões da pontuação, o Rosário já me passou, podem ficar tranquilos também aí, o pessoal da 75. Vai seguir o mesmo percurso que ela já conversou com vocês, tá? Na última aula, eu estava com a 77, nós paramos nessa parte do tipo de cicatrização, né? A palestra, gente, que a Bianca viu lá no Corena, fica gravada lá. É só vocês acessarem lá, é muito interessante, assim, super. Eu recebi o certificado, professor, eu assisti ela. Você gostou? A Bianca adorou. Foi ótimo. Muito bom, né? Um conhecimento e tanto. Sempre façam isso de qualquer matéria. É bom demais. Te evolui, assim, 1000 anos. Muito bom, muito bom. Ô, João, eu estava comentando com a professora que eu reparei o enfaixamento, né? Aí eu virei e falei assim, nossa, eu enfaixei errado a minha vida inteira. Tem coisa que a gente percebe depois, né? Que a gente faz errado muitas vezes, e depois a gente nó. É como que é um detalhe, a gente muda tanta coisa, né? Igual a gente sempre fala nas feridas, aqui um detalhe a gente muda muita coisa. Então, nós paramos aqui na última aula nos tipos de cicatrização, né? A gente viu a de primeira intenção, né? Que é esse cirúrgico, que eu costuro e dá tudo certo. A de segunda intenção, que geralmente o tecido já fica afastado, né? E eu já perco bastante tecido aí significativo para poder fechar essa lesão. E a de terceira intenção, que é quando fecha, né? Eu faço, eu costuro, mas o paciente tende a ter umas aberturas, até contei o meu caso, né, da minha cirurgia, que fica assim, a pele não regenera, não cola, né, não cede, fica, geralmente é por, ou diabetes, tem que vasculhar, né, avaliar o paciente o motivo que é. Ou por uma diabetes, né, que ele realmente tem essa dificuldade de fechar, ou no meu caso, por exemplo, que foi uma infecção, né, a minha cirurgia infectou com bactéria, aonde metade do ponto fechou e a outra metade não fechou, né? É onde que causa, não deixa de ser uma falta de cicatrização. A gente viu Professora, isso aí tá parecendo quando eu tava mexendo, eu fiz descascar um abacaxi, Ah. aí eu fui, meti a faca, assim, ela entrou um tiquinzinho, assim, pra dentro e ficou tipo essa última imagem aí, ó. Sei. Aí eu coloquei água oxigenada, fui tratando ela aqui, olha. Bem aqui, ó. Ah, tô vendo. Aham. Ela fechou certinho aqui, só tá a casquinha dela. Tô vendo. Foi profundo um pouquinho, né? E é logo aí que a gente põe a mão em tudo, água, tudo. A gente da área da saúde é ótimo, né? A gente mesmo trata das coisas com facilidade, né? É tão bom, é tão diferente, o que eu falo para todos os alunos se conhecerem, né? Observar tudo, observar a urina, alimentação, né? A língua, se está desidratado, se não está, pele, um monte de outras coisas, né? É muito, muito bacana. Mas o que você pôs é ótimo, João. Eu sempre fico com o meu frasquinho aqui do lado, agora que eu guardei. Minha orelha inflama, e eu sempre fico com ela aqui para... Aqui não, eu guardei. Para borrifar, sabe? Fico do meu lado, porque se não borrifar, tipo, de 2 em 2 horas e ficar próximo de mim, eu não faço, não. É igual meu nariz, que fica muito seco às vezes. Aí eu tenho que ficar toda hora esguinchando um sorinho aqui para ir dando uma E se não olhada. tiver esse cuidado, né, de periódico, toda hora, sei lá, o trem não sara. Tem que ter o cuidado de estar o tempo... É igual ferida. Se você não tiver aquela dedicação em cima da ferida, não fecha. Não fecha. É o que a gente falou, né? Eu tenho um plantão de 12 horas, eu vou embora. Se o próximo que pega no meu lugar, o técnico de enfermagem profissional, não dá de continuidade no tratamento daquele paciente como eu dou, não adianta que no meu próximo plantão, ao invés da ferida melhorar, ou pelo menos paralisar do jeito que eu deixei, ela, retrai, né? Retroage. Então, ela piora. Onde estava melhorando a secreção, né? Exudato, ela já começa a piorar. Então, é um dos problemas que a gente enfrenta no hospital, né? E eu, às vezes, me dedico naquele paciente ali, nas coberturas, na sepsia do leito da ferida, né? Chamo alguém para poder avaliar, para me ajudar, faço uma evolução sensacional no prontuário daquele paciente. Daqui a 12 horas que eu chego para pegar o plantão de novo, tá até fedendo, né, o curativo do paciente lá, porque tá do mesmo jeito que eu deixei. Ninguém teve cuidado de dar o banho do paciente e fazer uma tratativa ali, né? Infelizmente, vocês vão ver isso demais.
Infelizmente, infelizmente. É muito triste, né? Quem já ouviu falar, eu já falei para vocês, né? Ou o pessoal da 75 já ouviu falar do pé de galinha? Pé de galinha mesmo, gente, para comer? Que Já tem muito colágeno. é, é a melhor coisa, né? A gente vai falar de fatores que Ô, interferem nas... professora, Oi, Gi. a minha mãe, ela cozinhava um monte de pé de galinha, cozinhava bem, era tipo uma papa, aí ela colocava no feijão, colocava um monte de lugar. O pé de galinha mesmo, gente, é o pé de galinha puro, né? Se tiver óleo, que tanto de trem misturado, perde o efeito do negócio, né? Então, é o nutriente puro, vocês estudaram lá em nutrição, né? Tudo que mistura com o alimento já perde aquele efeito, são os processados, né? Já perde aquele efeito todo do nutriente que a gente tem. Então, o pé de galinha cozido, até ele derreter, ele vira um colágeno, uma gosma, uma papa mesmo, um colágeno puro. Tem estudo científico, tem tudo. É o melhor processo de cicatrização, né? Então, tem pacientes que usam, igual ela falou, pega, cozinha, coloca na forminha de gelo, faz os cubinhos, né? Com essa gosma que sai, né? Mamãe já fez isso, professora. É meio vi ruim, não é tão fazendo isso gostoso, não. também. Pois é, eu não gosto. Só se eu precisasse mesmo de um processo cicatricial mesmo, tá? Professora, Oi. eu tenho uma mania e eu não sei se ela é certa. Você, como você já tem uma especialidade nisso, você pode me dizer se é certo ou não. Eu tenho mania de jogar água oxigenada no machucado. Isso pode ser bom ou prejudicial? É a mesma coisa que o João fez aí, uai. É a mesma coisa. Aí depende, né? Por exemplo, a minha orelha é ótima, a cicatriz, aquele machucado do João ali foi bom também. Mas às vezes um pé de diabetes, igual a gente viu aquele monte de figura ali, você vai piorar, porque ela vai trazer uma acidez ali e vai dar um revertério ali na ferida. Então não é todo lugar que a gente faz, não. Eu tenho ela de borrifar, exatamente para poder já espirrar, mas não é tudo que eu ponho. Não é tudo que eu ponho. Também eu uso muito de borrifar. Eu gosto É porque dela, tá? ajuda muito na cicatrização, professora. Ajuda, mas não é tudo que você pode pôr, não. Nessas coisinhas que a gente está falando, igual o tamanho do corte do João, orelha com brinco, esses trem, é bom. Mas as feridas daquele tamanho, daquela proporção que a gente viu, você pode causar um efeito ao contrário no paciente. Vocês lembram que eu falei? Falei assim, se você pôr a cobertura errada na ferida, você vai triplicar o problema do paciente ao invés de melhorar, né? Algo que você pôs para poder dar mais secreção. O paciente precisa de secar um pouco aquela secreção para eu poder começar a evoluir para o processo cicatricial, né? Então, acertar as coberturas é muito importante, né? Mas eu só vou acertar as coberturas se eu conhecer de ferida. Como que eu conheço de ferida? Sabendo a extensão, a profundidade, o que é exudato, o tipo de exudato, está contaminado, não está contaminado, é purulento, não é, tem necrose, não tem, vai debridar, não vai para o bloco, não vai. Então, primeiro eu tenho que conhecer de feridas, que é tudo que vocês viram, né? Todo tipo de ferida e localização, para depois eu entrar com cobertura, que eu entro com cobertura certa. Um dos problemas foi o que a gente conversou também. Às vezes, eu tenho cobertura para essa semana. Semana que vem, eu já não tenho mais, a cobertura acaba. Porque chega a cobertura lá no hospital, é um monte de paciente que precisa. Eu vou dar para todo mundo, eu não vou reservar só para o São José, eu não posso. Isso é a lei da equidade, né, do SUS. Então, eu tenho que dar para todo mundo que precisa daquele tipo de cobertura, mas às vezes não é suficiente para um paciente que tem essa ferida e ela fecha com daqui a não sei quantos meses, então preciso de uma quantidade maior. Então, eu cuidei bonitinho durante 15 dias, não tem mais. O processo, ó, automaticamente. Às vezes, um plantão seu de 12 horas, gente, tem paciente que vocês vão ver lá que estava ótimo no seu plantão. Quando você chega daqui a 12 horas, depois você teve 12 horas de folga, no próximo 12 horas que você chega, o paciente morreu. Gente, não morreu, não. Mas eu estava com os parâmetros todos dele aqui, não tinha, a gente estava pensando na alta, que a gente ia liberar o leito dele, olhou até qual o apartamento, a unidade de internação que o paciente tal ia descer, né? Então, o paciente muda muito, né? Muito instável, a mesma coisa que piora, já volta, é super complicado. E ferida é dessa mesma forma. Hoje a gente vai ver bastante, né? Os fatores que interferem nessa cicatrização, né? Para fechar. Lembra que é um conjunto? Se eu não fizer os cuidados do meu paciente
todos os dias. Não adianta o meu plantão de 12 é bonitinho e o outro plantão não ter continuidade. A enfermagem é o quê, gente? Segundo Florence Nightingale, enfermagem é processo contínuo, né? Os cuidados têm que ser contínuos. Não é à toa que ela ficava com a lamparina de madrugada, vigiando no escuro, né? Os soldados de guerra. Porque não é só de dia que meu paciente precisa, ele precisa de cuidados, né? Contínuos, o tempo todo. Quando eu saio de 7 horas da manhã, tem outra pessoa saindo, chegando, para dar continuidade naquele processo. Então, essa história toda já explica tudo. Se uma pessoa não cuidar da ferida dele, não der continuidade, né, no meu cuidado, ele pode muito piorar, né, e voltar para trás tudo que eu já tinha tratado, né, aquele exudato que estava muito, né, já não tem o dor tão fétido quanto está tendo agora. Então, é um retrabalho, assim, e o problema é o sofrimento do paciente, né, a dor do paciente o tempo todo. Então, é um conjunto, né? Então, esses fatores que interferem são fatores que eu tenho que o tempo todo vigiar. O meu cuidado, né? A equipe de enfermagem tem que cuidar bem, né? Desse paciente como um todo, curativo, cobertura, asepsia, uma série de outras coisas. A alimentação do paciente. Não adianta eu cuidar via tópico, 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 tópico. O que é tópico? Diretamente na ferida, né? Nunca falta cobertura. Eu sou estomoterapeuta, igual eu falei para vocês, especialista nessas feridas, nesses curativos, sendo que a nutrição desse paciente meu não está sendo adequada, ó. Vai comer tudo que é remoso, né? A carne de porco na lata, com mais não sei o quê, com castanha, com essas coisas todas que não podem comer, que prejudicam a cicatrização, né? Aí eu ainda intervenho com mais uma série de outras coisas. Então, se eu não tiver esse conjunto, nada evolui. Então, para eu ter essa cicatrização do meu paciente, é um conjunto de medidas para eu chegar lá na frente, né? Porque senão o paciente posterga 6 meses, um ano e meio, 2 anos com a mesma ferida, a mesma ferida. Aí ela vira o quê que nós já vimos aí atrás? Ela vira uma porta de entrada. O que é porta de entrada? Vira uma porteira, né? Uma porta de entrada para bactéria, né? Aí cai lá, vira o quê? Cai na corrente sanguínea, o paciente evolui para sepsemia e acaba evoluindo a um óbito de uma causa que não foi a causa raiz que o paciente internou. Ele internou por uma causa coronariana, lembra? Mas precisou ficar internado, desenvolveu lesão por pressão, aí começou a ficar daquele tamanho, né? Uma úlcera, uma lesão sacral, e foi evoluindo dessa forma. E morreu por sepse, professora, porque entrou bactéria, contaminou por aquela lesão, e o problema cardíaco dele, ele não morreu? Não morreu. Então, é uma série de cuidados que o médico tem que ver o tempo todo sobre a alimentação. Se o médico não vê, gente, o médico não vai levantar o cobertor do paciente para dar uma olhadinha na pele dele, não, né? Então, isso é o cuidado de enfermagem, é exclusivo de enfermagem. Se o trem piorou demais, deu necrose, igual aquelas fotos que eu mostrei para vocês, acho que não é desse slide aqui, não, ó. Acho que não tem nenhuma daquela com necrose aqui. Eu vou guardar, gente, abaixar o lençol e não vou falar nada, não vou evoluir, não vou comunicar alguém, ó, com um paciente desse aí. Mas com um paciente desse aqui fica assim dentro do leito, ó. Como é que chegou a dar essa necrose, ficar desse estado? Me conta. Ninguém viu, não? Ninguém evoluiu no prontuário do paciente, não? Né? Então, é a nossa... Professora, você falando assim, eu recebo umas notícias aqui dos hospitais, que eu não vou citar aqui, pessoas que só dá banho, tipo assim, dá banho, mas não olha se o paciente fez as fezes, fez as necessidades dele lá, não olha. E tem acompanhante que chega na técnica de enfermagem aí e fala, olha, o seu paciente está molhado, aí, ou seja, nem vê se tem uma lesão, não vê nada. O próprio cuidador foi lá trocar o paciente, porque a enfermeira falou que não ia trocar, que ela estava muito ocupada, fazendo nada, né? E olha só para a senhora ver como que fica. É triste, né? Eu falo muito, né? Assim, a gente fala tanto, eu já falei isso para vocês, né? Para ver se chega lá, né? E faz a diferença, não fica igual, né? Essas pessoas dessa forma. A gente sempre lembrar, né? Do outro, né? Que é uma dificuldade de muita gente, né?
Você queria que mesmo se tivesse sedado, sua integridade física, né, tivesse lá exposta, sem a pessoa puxar uma cortina, né, pôr um biombo. Eu não ia querer de jeito nenhum, consciente, que a plateia me assistindo, assim, né, de acompanhante, né? Então, é só nosso esse cuidado, não tem como ninguém fazer, é nós que estamos lá pelo paciente, né? Então, dentre de tantas outras coisas que nós temos que ter que zelo, né, pelo paciente, uma delas é isso aí, a lesão, né, a lesão por pressão. Então, é eu fazer evolução mesmo, para vocês fazerem evolução, vocês vão usar esses termos bonitos mesmo, né? Mais ou menos a extensão de X, profundidade de Y, é isso, a enfermagem a gente sabe demais, eu já falei com vocês é tudo lá na ponta, né? É você que vai tirar essa necrose aí que você recebeu o paciente dessa forma, veio transferido do hospital X para cá? Não, né? Não é de responsabilidade de vocês, mas é sua responsabilidade evoluir e pelo menos passar para a sua supervisão, sim. Se ela não vai fazer nada, gente, aí... Mas a sua parte assistencial, né, bem feita, você fez. Né? Então, cobra dela, ajuda ela também, né? Porque é uma pessoa para 3 andares, não fica com esse negócio, eu já passei, já tirei o meu da reta, não estou nem aí. A gente não está numa loja de roupa, a gente está no hospital, que o paciente está sofrendo com isso aí, ó. Pelo amor de Jesus Cristo, coloca no lugar do paciente. Né? Então, faça alguma coisa por ele, faça alguma coisa pelas pessoas, dentro da sua competência, da sua condição. Né? Às vezes não tem a cobertura mesmo lá, mas tem aluno meu que vai para um hospital aí que nós temos contrato e fala para mim, professora, quando eu cheguei lá não tem uma cobertura para pôr. Eu fiquei chocada, o que que fazia diante daquilo? A gente só dá o banho e pronto, não faz mais nada e põe a fralda. Então, infelizmente, ainda passa por isso, né? Tem vezes que a gente, que alguns hospitais fala com a família, né? Ó, se você quiser comprar, a gente guarda aqui e põe todo dia no banho. O acompanhante que vocês pagam, que fica aqui do lado dele, fica com ela, a gente pega e põe. Mas não tem, esses negócios às vezes não tem previsão de chegada, né? E por aí vai. Então, mas às vezes nem a família tem condição de comprar, né? Porque algumas coberturas são caras, né? Qualquer um consegue comprar, não precisa. Professora, uma Oi. amiga minha, uma colega minha que trabalha no São Francisco, ela mesma comprou sabonete para dar banho no paciente, que ela não tinha. Gente. São Francisco aqui na Jacuí. Nó, lá é Suzão, viu? Suzaço. Lá é pesado, tá? Lá tem rádio. Lá também tem uma parte privada, professora, se eu não me engano. Tem, meu amigo trabalha lá na Oncomed. Tem. Lá é um hospital que teve quase falido há 8 anos atrás. Quase não, praticamente faliu, fechou as portas. Quase. Né? E uma equipe de médicos assumiram as dívidas do hospital e eles que são donos agora. Tipo a Unimed, né? Tipo acionista. É isso aí mesmo, professora. Eu tenho um monte de gente que trabalha lá. Oi. Eu moro aqui perto do São Francisco, lá é só internação. Eu também, amiga, moro perto. Eu trabalhei aí na Jacuí, pertinho. Eu moro mais para baixo. Você mora no Concórdia, professora? Não, eu moro no Palmares, bem mais baixo, mais embaixo, Palmares. Mas se seguir a Jacuí toda, né? Você já sai ali no São Francisco. Mas tem essa parte lá, sim, muito bacana, mas tem um Suzão pesado, né? Há 3 semanas atrás, teve um boletim de ocorrência lá, porque enterraram o corpo errado, do Covid. O corpo era de um, era de outro. 3 semanas atrás. Eu vi isso. Isso passou na televisão, professora. Do São Francisco? Passou isso na televisão, no MGTV. Foi minha amiga que me contou. Eu não vi na televisão. Eu sei muito isso, porque não pode abrir caixão de Covid, como é que eles vão saber? Mas existe formas para que isso não aconteça, sabe? É um pouco de desleixo mesmo, assim, sabe? Não precisa abrir o caixão. É o hospital que liberou o corpo com o nome trocado, né? Então, não precisa, o corpo não está no caixão. Então, Isso já aconteceu com família minha. O cara chegou lá, aí as filhas dele, é meu tio, as filhas dele foi, e elas que estavam lá primeiro, né? Aí elas foi e falou assim, mas esse não é meu pai, não tinha trocado os corpos. Menina, eu não consigo nem imaginar, porque já basta esse ritual. A pessoa já está abalada, né? Aí chega um corpo que não é, nossa senhora. É uma tristeza muito profunda. Não consigo nem me imaginar. Eu sou da área da saúde, mas quando é com ente da gente, a gente dá uma fragilizada assim, viu, gente? É tudo diferente.
né? Porque é um familiar nosso, né? A gente fica todo abalado, nossa senhora. Então, deixa eu voltar lá para onde a gente estava. Quais são os fatores, né, que interferem aí para essa boa cicatrização? Então, tem esses dois tipos de fatores, tem os intrínsecos e extrínsecos, né? E a ferida interfere diretamente nesse processo cicatricial. Então, os fatores sistêmicos são aqueles que incidem sobre o organismo do paciente, dificulta a cicatrização. E esses fatores locais que incidem sobre a lesão, como a gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, um deles é a nutrição, que a gente acabou de falar há um tempão aqui, né? Então, a cicatrização, né? A gente voltando aqui o pé de galinha, você põe um cubinho na hora que vai fogar feijão e tudo mais. É bom, mas o bom mesmo é comer puro. E é assim, você pode acompanhar a ferida, se você cuidar bem da ferida, o paciente fazer esse gesto assim, direitinho, regular, você vê uma evolução assim sensacional, tá? Mesmo um paciente diabético. É sensacional. Claro, gente, que não vai resolver com uma semana, não, né? Essas feridas todas são feridas crônicas, né? Ou seja, o paciente já está há mais de 3 meses com ela, não é da noite para o dia que ela vai fechar, não. Mas ela já começa a apresentar melhoras ali teciduais, né? Por quê? Por causa do alimento. Então, a nutrição envolve ali diretamente esse processo cicatricial também, né? É um fator sistêmico. Sistêmico por quê? Porque se eu comer só hoje, hoje eu vou fazer um almoço caprichado para você, para essa perna fechar. Ô, gente, um almoço hoje só não resolve, não. Né? Não sei se vocês viram em nutrição já, essa questão da absorção do nosso organismo é toda complicada, né? A gente não absorve tudo, algumas coisas às vezes a gente elimina. Se eu tiver uma outra doença, o meu sistema não estiver absorvendo os nutrientes, né? Que aqui é a deficiência secundária. Então, tem uma série de coisas que eu tenho que avaliar nesse paciente para saber se o alimento vai suprir a necessidade e a demanda dele ali. Por exemplo, o idoso que tem enfraquecimento de osso. Se ele comer queijo, tomar leite e iogurte todos os dias, vai resolver o problema dele? Mas de jeito nenhum. Vai ajudar? Vai. Ele tem que continuar? Tem. Mas só isso não vai resolver o problema dele. Ele pode cair e fraturar por uma osteoporose. É a mesma coisa que a nutrição vai colaborar muito, né? Deixa eu só pôr o silencioso aqui. É um conjunto de sistemas, né? De fatores que vai contribuir para o fechamento da lesão? Sim, é um conjunto. Todo mundo trabalha em conjunto. Se um falta, fica uma etapa aí meio deficitária, o sistema, né, fisiológico da gente já começa a sentir. O que é sentir? Regredir. Então, esse suporte nutricional tem que ser adequado o tempo todo para esse paciente. Qualquer déficit nutricional, né, relacionado a esse comprometimento da capacidade alimentar do paciente, ou seja, ele teve uma perda de peso acentuada, né, grande, recente, tem distúrbios da nutrição, supernutrição ou relacionado à obesidade, tem esse desenvolvimento já na história dele, que ele sempre tem lesões cutâneas, né? Isso tudo pode retardar o processo cicatricial, pode não colaborar com o paciente? Pode. Então, falo pela 11ª vez só hoje, quanto mais o restante. Se o negócio não rodar em conjunto sempre, fica difícil. A alimentação faz parte. É igual vou dar o 10º exemplo, quem malha, né? Eu malho todo dia, o dia que não vou, a gente já sente uma diferença na academia, a gente já sente um trem. Eu como direitinho, no dia do fim de semana, eu como pizza, eu como tudo, o dia do lixo é o fim de semana inteiro. Na segunda-feira, tudo que eu malhei durante a semana, você já vai ver diferença ali. Então, é aquele efeito sanfona, vai, volta. Aqui é a mesma coisa, é contínuo, cuidado contínuo. E de tudo quanto é coisa que eu preciso, né? Por isso que é igual os tratamentos, 5º exemplo, os tratamentos de saúde mental. São prolongados, é a longo prazo. Não é amanhã que eu consigo, pelo menos, estabilizar meu paciente, né? A questão psiquiátrica. Então, eu preciso ter persistência e olhar o tempo todo. Gente... Isabela. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia. O técnico, quando chega, por exemplo, lá uma pessoa com ferida, com queimadura, por exemplo,
Aí o técnico registra e manda para a cozinha e eles vão fazer uma alimentação conforme a situação, a condição da pessoa, do paciente, para ajudar na alimentação, ajudar na recuperação? Não, o técnico não faz isso não, nem evolui isso. Você fica só por conta da ferida mesmo, dos cuidados relacionados à ferida. O técnico de enfermagem fica só com essa parte. Quem vai fazer essa questão depende do fluxo do seu hospital. Pode ser nutricionista, estomoterapeuta, que essa equipe que mexe com as feridas do hospital é uma equipe que percorre o hospital inteiro, ou o próprio médico que está cuidando do paciente. Nossa, José, vou deixar Mas prescrito a gente aqui. não notifica, né, por exemplo, o médico que vai ver isso ou o nutricionista? Nós técnicos de enfermagem, a gente não intervém nessa parte dentro do hospital, não, da nutrição, não, e nem você chega a evoluir. A única coisa sobre nutrição que vocês evoluem é o que vocês já aprenderam na matéria, né? Paciente teve boa tolerância na dieta, paciente em dieta parenteral ou enteral, desligada a tal hora, é isso aí que vocês fazem. O cuidado que vocês fizeram, vocês relatam. Agora, o máximo que você conheça, não fala nada não, né? Porque a gente não pode, né? Isso é clinicar, né? Isso não é do nosso, não está dentro do nosso código de ética, não. Mas por que eu tenho que aprender? Porque você vai ver nitidamente lá que o paciente não está evoluindo por causa disso e disso. Né? Ou você pode ajudar um paciente que você cuida na sua casa? Você trabalha num lar de idosos, onde não tem médico continuamente? Não tem médico, não existe médico, né, gente? O médico, eles têm uma parceria com o doutor, que se tiver que ir lá numa urgência, eles pagam, né? Geralmente assim, eles pagam um valor X para aquele médico dar o respaldo ali, né? Mas o tempo todo, o dia a dia ele não tem. Mas Então, é isso que acontece, né? Aí isso que acontece. eles vão preparar lá, né? Isso é que acontece. Mas até no posto, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, até dura nos pacientes que vai trocar curativo. Ah, dona Carmen, o que a senhora está comendo em casa? Isso não estava assim. Por que a senhora tem 15 dias que a senhora estava muito bem, o trem zebrou desse jeito, está melando todo, escorrendo, secreção? A senhora não estava assim, não. Isso aqui, com certeza, a senhora desbandeirou na boca. Porque os exames da senhora estão tudo iguais. Olha aqui, os resultados. Isso é a boca. Porque a senhora está vindo aqui, está cuidando, os exames não alteraram, isso é, ó, boca. Isso é o que eu estou falando, que eles falam mesmo, dá uma lavada, só você vendo assim no paciente. Porque o paciente sabe que não pode, ou ouve isso toda vez que vai no posto trocar o curativo, e vai e come. Idoso, essas lesões não são lesões comuns em jovens, né? Todos nós sabemos. E idoso é teimoso, né? Vocês estudam várias aí matérias, a gente sabe disso, é teimoso. Esconde o trem, come mesmo. Na hora que tá na mesa com esse prato bonito, toda Semana Santa, sobremesa, chocolate, os trem manda bala. Né? Eu posso falar por dentro da minha casa mesmo, minha avó de 84 anos, nossa, esconde tudo para comer, esconde, gente, 84 anos. Insulino dependente, né? Já falei para vocês, toma injeção todos os dias de manhã, em jejum. Não adianta. Então, tem que ser assim, encerrado mesmo, sabe? Eles sabem que 84 anos toma injeção todo dia, é uma bomba relógio, né? Não tem outro nome para dar, e mesmo assim esconde o trem para comer. Então, não tem família que é bem rigorosa, tem uma pessoa que fica ali por conta, que dá essa assistência, mas a maioria não é, né? Ou está dentro de casa, mas não dá essa assistência, né? Não está nem aí, já larga de lado, né? Não fica preocupando muito, ou às vezes a pessoa fica até sozinha mesmo, se vira ali com as coisas que tem, né? Que também não é muito fácil para o paciente também, né, gente? Então, é melhor não ter a lesão, né? Igual a gente sempre vem falando. Porque depois que abre a lesão, vai dar trabalho para vocês mesmos, né? Então, prestem bastante esses cuidados, né? Em primeiro lugar, não é o trabalho que a gente tem que ter, mas o paciente ali que vai estar vulnerável, né? A uma porta de entrada, o paciente piorar, né? E ficar com aquele odor, ver que as pessoas estão vendo, ele sabe, tá, gente? O paciente sabe que está fedendo, ele mesmo fala, né? Ele mesmo, às vezes, quando chega alguém para fazer visita, ele fala, se não quiser ficar aqui, precisa não, eu sei que está fedendo, né? Então, os pacientes meus da Santa Casa falavam assim, eu cortava o coração quando eu estava lá, às vezes, fazendo algum cuidado, eu escutava o paciente falar, sabe? Realmente é insuportável. Às vezes, fede metade do andar, você já sente o cheiro daquele mesmo paciente. É muito triste, né? Imagina você ter esse fedor, esse cheiro de podre, né? Muito triste. A gente vivo, consciente e vendo aquilo tudo acontecer. É muito triste.
E outro fator, né? Sistêmico também, porque é contínuo, né? A idade. Então, um dos fatores é nutrição e a idade, que eu acabei de falar também, né? Que a estatística não é de jovens. Então, os idosos, né? A cicatrização dos idosos tende a ser mais lenta. Isso já faz parte do processo, gente, natural da nossa espécie, né? Do ser humano. Então, eu não tenho... Ah, doutor, mas há tempo atrás eu lembro que eu fui no médico, mas foi ginecologista. Ele falou, não tinha isso, agora tem isso. Falta morrer pro lado da janela. E falou comigo, uai, mas antes você tinha tantos anos, hoje você não tem mais. Mas você falou comigo isso aqui, você também tinha tantos anos, hoje você não tem mais. Então, seu metabolismo vai mudar, sua pele vai mudar, né? Muita coisa vai aparecer, né? Ou acentuar, coisa que às vezes era uma dor levezinha, vai atenuar, né? Olha o estilo de vida que você tem, paraná, você não faz isso, faz aquilo, não faz atividade física. Então, a nossa vida, né? A gente é muito o que a gente planta, né? O que eu como hoje é o que eu vou ser, o estilo de vida estressante, paraná, que eu tenho hoje, é o que eu vou colher. Isso é fato, gente, embora as pessoas não dão valor para isso, né? Porque continua com o estilo, muitas com o estilo de vida inadequado. A gente nunca tem medo, né? Eu vou viver o hoje, não sei se até lá eu estou vivo, né? E os idosos têm é fisiológico, né? Ele já tem essa cicatrização, como várias outras coisas mais lentas. Tem o metabolismo dela mais lento, né? Absorção de alimentos, essa ganho de tudo, de massa muscular, de tudo qualquer coisa, vai ser mais lenta na fase senil, né? Que é a fase do idoso, né? Daquele momento. Então, pode ser devido a questões nutricionais, né, que ele não come adequadamente, né, ou então é algo relacionado a um sistema, a uma doença que ele já está com algum problema que não absorve esses alimentos, pode levar a essa falta de cicatrização. Imunidade desse paciente. Ele produz tantos anticorpos quanto ele produz hoje, né, na fase adulta. Os anticorpos dele já tem que lutar com tantas outras doenças, ainda vai ter que lutar com essa ferida? E a circulação, né? A respiração deficiente, né? A circulação do paciente. Então, a gente vai ver mais para frente que esse problema circulatório causa uma lesão também no paciente, falta de circulação sanguínea adequada. Geralmente, quem olha isso são médicos vasculares. Outra coisa, hidratação, né? Eu falo sempre aqui da hidratação com o óleo, né? Geralmente é bom óleo de girassol ou Dersane, a gente vai ver ali em coberturas, porque eles não têm químicos, né, no meio do óleo. Posso usar óleo Seve da Natura? Pode, mas o óleo Seve, ele tem química junto. Pode ser que o idoso comece a desenvolver uma alergia por aquele produto ou outra coisa? Pode. Então, o Dersane, o de girassol, você não vai